Cupins. A palavra provavelmente evoca uma imagem imediata em sua mente. Madeira corroída, portas danificadas, uma praga silenciosa devorando sua casa. Um incômodo a ser exterminado. Mas, e se eu te dissesse que essa criatura que você chama de praga é, na verdade, um dos arquitetos mais poderosos da Terra? E se eu te mostrasse que os cupins não destroem civilizações, eles as constroem? Enquanto você está ocupado defendendo sua casa com pesticidas, eles estão erguendo monumentos que duram séculos. Torres de 9 metros de altura, proporcionalmente maiores que qualquer arranha-céu humano. Fortalezas climatizadas com chaminés de ventilação que controlam temperatura e umidade com precisão cirúrgica. Sistemas de túneis que se estendem por centenas de metros no subsolo, alterando a composição do solo ao seu redor. Cidades para 3 milhões de habitantes, organizadas com uma eficiência que faria qualquer planejador urbano humano parecer amador. E aqui está o detalhe que você provavelmente nunca considerou. Essas estruturas são visíveis do espaço. Não estou falando de metáfora. Estou falando de satélites capturando a escala do impacto que esses insetos de 5 milímetros têm sobre a paisagem terrestre. Eles alteram ecossistemas inteiros. Eles ditam quais plantas crescem, quais animais sobrevivem, onde a água flui e onde o solo permanece fértil. Os cupins praticam agricultura há 30 milhões de anos. Enquanto a humanidade aprendeu a plantar há meros 10 mil anos, eles já cultivavam fungos especializados em jardins subterrâneos, perfeitamente controlados. Eles reciclam toneladas de madeira morta, transformando celulose em energia e fertilizando vastas áreas. Eles são a força motriz invisível que mantém savanas, florestas tropicais e até desertos em equilíbrio. Sem eles, ecossistemas inteiros entrariam em colapso sob o peso da matéria orgânica não processada. Mas você nunca ouviu falar disso, ouviu? Porque para você cupim é sinônimo de destruição. E essa é a grande ironia. A criatura que você tenta eliminar é, na verdade, uma das maiores construtoras que este planeta já conheceu. Este vídeo não é sobre insetos. É sobre um império que governa a Terra há 100 milhões de anos. É sobre uma civilização oculta que existe sob seus pés, operando em uma escala que a humanidade só recentemente começou a compreender. É sobre arquitetura em escala geológica, sobre inteligência coletiva que desafia nossa compreensão de consciência, sobre o poder silencioso de bilhões de indivíduos trabalhando como um único organismo. E é sobre você. Sobre por que ignoramos o que não compreendemos. Sobre por que destruímos o que não se parece conosco. Sobre por que chamamos de praga aquilo que, na verdade, é um pilar fundamental da vida na Terra. Você está prestes a adentrar uma fortaleza viva, governada por uma rainha imortal, protegida por soldados com armas químicas e mandíbulas explosivas, mantida por operárias cegas, cuja coordenação perfeita desafia qualquer explicação baseada em inteligência individual. Você vai descobrir como esses arquitetos de 5 milímetros inspiraram edifícios humanos modernos, como sua sabedoria de 100 milhões de anos está sendo estudada para resolver problemas de engenharia, logística e até produção de energia. E no final, você vai enfrentar uma pergunta desconfortável. Se os cupins são a praga, o que isso faz de nós? Curta este vídeo se você está pronto para descobrir o império invisível que sempre esteve sob seus pés. Inscreva-se, porque daqui em diante você nunca mais vai olhar para um cupim da mesma forma. A verdade sobre quem realmente governa este planeta está prestes a ser revelada. E ela vai mudar tudo. Vamos começar destruindo a imagem que você tem na cabeça. Cupim comendo sua porta. Cupim destruindo móveis. Cupim como sinônimo de prejuízo doméstico. Essa é a narrativa que te contaram. Mas aqui está a realidade que ninguém menciona. Enquanto você se preocupa com alguns gramas de madeira em sua casa, os cupins estão processando toneladas de matéria orgânica morta em escala continental. Eles não são pragas. Eles são os recicladores planetários. E sem eles, você estaria vivendo em um mundo sufocado por sua própria decomposição. Deixe-me te dar uma perspectiva de escala. Um único cupinzeiro na savana africana pode abrigar até 3 milhões de indivíduos.
3 milhões. Isso é mais que a população de várias capitais humanas. E esses 3 milhões não estão apenas sobrevivendo. Eles estão construindo, cultivando, organizando e mantendo uma estrutura que pode durar séculos. Há cupinzeiros na África que são mais antigos que cidades europeias inteiras. Há monumentos de barro e saliva que estavam de pé quando a América ainda nem havia sido colonizada por europeus. E a arquitetura dessas estruturas deixa a engenharia humana no chinelo. Um cupinzeiro de 9 metros de altura, construído por insetos de 5 milímetros, equivale proporcionalmente a humanos construindo um edifício de mais de 3 quilômetros de altura. 3 quilômetros. O Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo, tem 828 metros, e nós precisamos de guindastes, computadores, aço e anos de planejamento para erguê-lo. Os cupins fazem isso com mandíbulas, saliva e uma coordenação coletiva que a ciência ainda não consegue explicar completamente. Mas a altura é apenas o começo. A verdadeira genialidade está no que acontece dentro dessas torres. Imagine construir um edifício em pleno deserto, onde a temperatura externa pode atingir 40 graus durante o dia e cair drasticamente à noite, e manter o interior a exatos 30 graus, com variação de apenas 1 grau Celsius. Sem ar-condicionado, sem eletricidade, sem tecnologia. Apenas física, arquitetura e milhões de anos de evolução refinando o design perfeito. Os cupins fazem isso através de um sistema de ventilação que engenheiros humanos levaram décadas para entender. O cupinzeiro funciona como um pulmão gigante. O ar quente sobe através das câmaras internas, escapa pelas chaminés no topo, enquanto o ar fresco é puxado através de túneis subterrâneos que podem se estender por mais de 100 metros. Esses túneis atingem camadas mais profundas e úmidas do solo, onde a temperatura é mais estável. O ar circula constantemente. A estrutura respira, e tudo isso é construído por criaturas cegas que nunca viram o sol. Deixe isso penetrar por um momento. Operárias cegas, sem plantas, sem modelos, sem um arquiteto-chefe dando ordens. E ainda assim, elas constroem obras-primas de termodinâmica com precisão milimétrica. Como? A resposta está na inteligência emergente. Cada cupim segue regras químicas simples, depositando barro onde sente feromônios específicos, ajustando a construção baseado em gradientes de dióxido de carbono. Individualmente, são autômatos. Coletivamente, são gênios. E a construção não é apenas para abrigo. Os cupinzeiros são fazendas verticais. No coração dessas estruturas, em câmaras especializadas e meticulosamente controladas, os cupins cultivam fungos. Não qualquer fungo. Uma espécie específica que evoluiu em simbiose com eles ao longo de 30 milhões de anos. Os cupins não conseguem digerir celulose diretamente. Então eles a mastigam, a processam e a alimentam aos fungos. Os fungos quebram a celulose e produzem nutrientes que os cupins podem absorver. É agricultura, é domesticação. É uma revolução neolítica que aconteceu 29 milhões de anos antes da nossa. E há mais. As câmaras de fungicultura precisam de condições perfeitas. Umidade constante, temperatura exata, ventilação suficiente para oxigenar, mas não tanto que seque. Os cupins monitoram e ajustam essas condições continuamente, movendo os jardins de fungos entre câmaras diferentes conforme necessário, como agricultores rodando culturas entre campos. Eles até produzem antibióticos naturais para proteger suas plantações de contaminação. Antibióticos. Insetos de 5 milímetros produzindo compostos antimicrobianos complexos. Agora vamos falar sobre escala de impacto. Um único cupinzeiro processa, em média, 1 tonelada de madeira morta por ano. 1 tonelada. Em regiões de savana, pode haver 10 cupinzeiros por hectare. Isso significa 10 toneladas de matéria orgânica reciclada anualmente em uma área do tamanho de um campo de futebol. Multiplique isso por milhões de hectares de savana africana, florestas tropicais, regiões temperadas. Os cupins são responsáveis por processar bilhões de toneladas de celulose morta globalmente todo ano. E o que aconteceria se eles parassem?
A madeira morta se acumularia. As florestas e savanas ficariam sufocadas sob camadas de galhos, troncos e folhas não decompostas. O carbono ficaria preso em forma sólida, inacessível para novas plantas. O ciclo de nutrientes entraria em colapso. O solo perderia fertilidade. As plantas que dependem desse solo começariam a morrer. Os herbívoros que dependem dessas plantas seguiriam. Os carnívoros que dependem dos herbívoros entrariam em declínio. O ecossistema inteiro desmoronaria como um castelo de cartas. Mas os cupins não apenas reciclam, eles constroem o próprio solo. Ao escavar túneis, eles misturam camadas profundas de argila e minerais com matéria orgânica da superfície. Eles criam bolsões de aeração que permitem que raízes penetrem mais fundo. Eles alteram a química do solo, aumentando concentrações de nitrogênio e fósforo ao redor de seus ninhos. Estudos mostram que áreas ao redor de cupinzeiros têm até 50% mais nutrientes que o solo circundante. Plantas crescem mais altas, mais verdes, mais saudáveis próximas a essas estruturas. E há uma razão pela qual imagens de satélite capturam a presença de cupinzeiros. Em regiões áridas da África e da Austrália, os cupinzeiros aparecem como pontos de vegetação densa, em meio a paisagens secas. Eles criam microclimas. Seus túneis redirecionam água subterrânea. Sua reciclagem de matéria orgânica enriquece o solo. Eles transformam desertos em oásis, literalmente. Áreas que seriam inóspitas para a maioria das formas de vida se tornam hotspots de biodiversidade graças à engenharia dos cupins. E essa engenharia não é aleatória, ela é adaptativa. Cupinzeiros em regiões úmidas têm estruturas diferentes de cupinzeiros em desertos. Espécies que vivem em florestas densas constroem ninhos subterrâneos, enquanto espécies de savana erguem torres altas para capturar ventos. Algumas espécies constroem estruturas magnéticas, alinhadas perfeitamente no eixo norte-sul, para maximizar a regulação térmica. Eles são arquitetos, engenheiros e urbanistas, adaptando seus projetos ao ambiente com uma precisão que só milhões de anos de seleção natural podem forjar. Agora vamos falar de resiliência. Os cupins existem há pelo menos 130 milhões de anos. Eles viram os dinossauros dominarem e caírem. Sobreviveram ao asteroide que extinguiu 75% de toda a vida na Terra há 66 milhões de anos. Testemunharam a ascensão e queda de incontáveis espécies de mamíferos. E através de tudo isso, continuaram construindo, cultivando, reciclando. Impérios humanos duram séculos. Espécies de mamíferos duram milhões de anos. Os cupins, eles transcendem escalas de tempo geológicas e eles estão em todo lugar. Mais de 3.000 espécies descritas, habitando todos os continentes, exceto a Antártida. Das florestas tropicais da Amazônia aos desertos da Austrália, das savanas africanas às florestas temperadas da América do Norte. Onde há celulose morta, há cupins processando-a. Onde há solo empobrecido, há cupins enriquecendo-o. Eles são onipresentes, invisíveis e absolutamente essenciais. Esta é a verdade que ninguém te contou. Os cupins não são uma praga marginal. Eles são um pilar fundamental da biosfera. Eles governam o solo sob seus pés. Eles decidem o que cresce e o que morre. Eles mantêm a fertilidade da terra. E você os chama de praga, porque alguns comem madeira humana. É como chamar o oceano de inconveniente, porque às vezes causa tempestades, que nós ainda nem começamos a falar sobre o que eles podem nos ensinar. Mas isso vem a seguir, porque a história dos cupins não é apenas sobre o que eles fazem pela natureza, é sobre o que eles podem fazer pela humanidade, se pararmos de exterminá-los tempo suficiente para aprender. Agora você entende a escala, agora você vê o poder. Mas há algo ainda mais profundo acontecendo dentro desses impérios de barro. Algo que desafia nossa própria definição de inteligência. Porque a verdadeira pergunta não é o que os cupins constroem. É como criaturas sem cérebro complexo, sem linguagem, sem consciência individual, conseguem criar obras que rivalizam com as maiores conquistas da engenharia humana. A resposta vai fazer você repensar o que significa ser inteligente. Uma operária de cupim tem um cérebro do tamanho de um grão de areia.
Ela não pensa, ela não planeja, ela não visualiza o resultado final de seu trabalho. Ela é, para todos os efeitos práticos, um autômato biológico seguindo instruções químicas. Ela não sabe que está construindo uma torre. Não compreende o sistema de ventilação. Não tem consciência da fazenda de fungos que mantém. Individualmente, ela é irrelevante. Mas coloque 3 milhões dessas operárias juntas e algo extraordinário emerge. Uma inteligência coletiva que transcende a soma de suas partes. Um superorganismo capaz de resolver problemas de engenharia que levariam uma equipe humana meses de cálculos e simulações computacionais. Isso é inteligência emergente. E é aqui que a história dos cupins deixa de ser apenas sobre natureza e começa a ser sobre nós. Porque a humanidade, finalmente, está aprendendo a decifrar o código. Estamos começando a entender que 130 milhões de anos de evolução produziram soluções que nossa tecnologia moderna está apenas começando a alcançar. E quando aprendemos com os mestres, acontecem revoluções. Deixe-me te levar a Harare, Zimbábue. No coração da cidade está o Eastgate Center, um complexo comercial de 40 mil metros quadrados que desafia tudo o que você pensa saber sobre arquitetura moderna. Ele não tem ar-condicionado convencional, não tem sistemas de aquecimento tradicionais e ainda assim mantém uma temperatura interna confortável o ano inteiro, em uma cidade onde o termômetro varia de 7 graus no inverno a 35 no verão. Como? Copiando exatamente o design de um cupinzeiro. O arquiteto Mick Pierce estudou os cupinzeiros da África durante anos. Ele observou como o ar circula através das câmaras, como as chaminés no topo expelem calor, como os túneis subterrâneos capturam o frescor das camadas profundas do solo. Ele mediu gradientes de temperatura, mapeou fluxos de ar, decifrou a física por trás de milhões de anos de refinamento evolutivo. E então, ele traduziu essa sabedoria ancestral em concreto e vidro. O Eastgate usa massa térmica para absorver calor durante o dia e liberá-lo à noite. Ar fresco é puxado através de tubulações subterrâneas, onde é naturalmente resfriado. Esse ar sobe através do edifício, absorvendo o calor dos escritórios e lojas. O ar quente, agora menos denso, escapa por chaminés no topo. O edifício respira, exatamente como um cupinzeiro. Não há compressores zumbindo. Não há sistemas mecânicos queimando eletricidade. Apenas física aplicada com maestria evolutiva. E o resultado? 90% de economia em custos de climatização comparado a edifícios convencionais de tamanho similar. 90%. Isso não é marginal, não é um pequeno ajuste. É uma transformação completa no paradigma de construção. E representa milhões de dólares economizados ao longo da vida útil do edifício. Mas isso não é apenas sobre dinheiro. É sobre redução massiva de consumo energético. É sobre sustentabilidade real, não apenas discurso corporativo vazio. É arquitetura que trabalha com a natureza em vez de contra ela. É a prova concreta de que os cupins resolveram problemas que nós, com toda a nossa tecnologia, ainda estamos lutando para dominar. E o Eastgate Center não é um caso isolado. É apenas o mais famoso. Arquitetos ao redor do mundo agora estudam cupinzeiros como se fossem textos sagrados de engenharia. Na Austrália, estão projetando edifícios residenciais com ventilação passiva inspirada em cupins. Na Europa, estão desenvolvendo escolas e hospitais que respiram. Nos Estados Unidos, pesquisadores do MIT criaram modelos computacionais de cupinzeiros para otimizar design de arranha-céus. A lição está clara. Depois de 130 milhões de anos, os cupins chegaram a soluções que nossa engenharia moderna está apenas começando a redescobrir. Mas a biomimética dos cupins vai muito além de prédios. Ela está revolucionando como pensamos sobre organização, logística e sistemas complexos. Porque se uma colônia de 3 milhões de operárias cegas pode coordenar construção simultânea, agricultura subterrânea e defesa territorial, sem um líder central, sem hierarquia rígida, sem reuniões de planejamento, sem comunicação verbal, então talvez nossas próprias estruturas organizacionais
estejam fundamentalmente equivocadas. Pesquisadores de inteligência artificial agora estudam algoritmos de enxame, baseados diretamente no comportamento de cupins. Como eles alocam recursos sem desperdício? Como decidem onde construir e quando parar? Como respondem a ameaças sem pânico ou caos? A resposta está em regras locais simples que produzem comportamento global complexo. Cada cupim não vê o quadro completo. Cada cupim apenas reage ao ambiente imediato ao seu redor, depositando barro onde sente determinada concentração de feromônios, seguindo gradientes químicos, ajustando o comportamento baseado em níveis de dióxido de carbono. Não há plano mestre guardado em algum cérebro de rainha. Não há comando e controle centralizado. Não há hierarquia de gerência intermediária. E ainda assim, o resultado é coordenação perfeita, eficiência máxima e adaptabilidade instantânea a mudanças. É gestão emergente. E está virando de cabeça para baixo décadas de teoria organizacional humana. Isso não é apenas acadêmico. Está sendo aplicado agora em logística urbana real. Empresas de entrega estão testando sistemas inspirados em cupins para otimizar rotas de distribuição. Em vez de um despachante central tentando calcular a rota perfeita para cada motorista, cada entregador segue regras simples baseadas em condições locais, exatamente como cupins seguindo rastros de feromônios. Pegue o pacote mais próximo. Entregue ao destino mais próximo. Retorne ao hub mais próximo. Repita. Parece simples demais para funcionar, mas funciona. O resultado é eficiência comparável ou superior a sistemas centralizados otimizados por computador, mas com muito mais flexibilidade e resiliência. Se um entregador fica preso no trânsito, o sistema se adapta organicamente, redistribuindo carga sem necessidade de replanejamento central, exatamente como uma colônia de cupins reorganiza trabalho automaticamente quando operárias morrem. É inteligência sem inteligente. É ordem sem ordenador. E as aplicações continuam se expandindo. Algoritmos inspirados em cupins estão sendo usados para otimizar redes de telecomunicações, decidindo dinamicamente como rotear dados através de nós de internet. Estão gerenciando tráfego em protótipos de cidades inteligentes, ajustando semáforos baseado em fluxo local em vez de seguir temporizadores fixos. Estão coordenando enxames de robôs em armazéns da Amazon, onde centenas de máquinas se movem em sincronia perfeita sem nunca colidir. A lição dos cupins é profunda e perturbadora. Você não precisa de um cérebro gigante para resolver problemas complexos. Você não precisa de planejamento centralizado. Você não precisa de hierarquia rígida. Você precisa de muitos agentes simples, seguindo boas regras. E isso está questionando pressupostos fundamentais sobre como organizamos empresas, governos e sociedades. Mas espere, porque o impacto dos cupins na ciência humana vai ainda mais fundo. Vamos falar sobre energia e sobrevivência planetária. A humanidade tem um problema existencial. Combustíveis fósseis estão acabando e precisamos desesperadamente de alternativas. Uma das soluções mais promissoras é o etanol celulósico, biocombustível feito de restos agrícolas, aparas de madeira, gramíneas e outros materiais ricos em celulose que normalmente seriam descartados. O problema é que celulose é incrivelmente difícil de quebrar. As cadeias moleculares são robustas, resistentes, projetadas pela evolução para durar décadas sem decompor. Quebrar celulose eficientemente em açúcares fermentáveis requer enzimas altamente específicas, e desenvolver essas enzimas do zero em laboratório é caro, lento e muitas vezes ineficiente. Então, para onde os cientistas se voltaram? Para os mestres. Para os organismos que quebram celulose de forma eficiente há 130 milhões de anos. Para os cupins. No intestino de um cupim existe um universo microscópico, um ecossistema simbiótico complexo de protozoários, bactérias e arqueias que produzem algumas das enzimas mais eficientes de degradação de celulose, conhecidas pela ciência. Essas enzimas conseguem quebrar estruturas que resistem a ácidos industriais. Elas trabalham em temperatura ambiente,
não requerem condições extremas. São produtos de milhões de anos de refinamento evolutivo. Pesquisadores ao redor do mundo estão sequenciando esses micro-organismos simbióticos, isolando os genes que codificam as enzimas milagrosas, tentando replicá-las em escala industrial. Laboratórios nos Estados Unidos, Japão, Brasil e Europa estão competindo para desbloquear esse código. Se conseguirmos produzir essas enzimas em massa, teremos uma fonte renovável e economicamente viável de biocombustível. Poderemos transformar resíduos agrícolas em energia. E tudo graças aos cupins, cujo sistema digestivo é um bioreator de precisão evolutiva. E não para por aí. Lembra das câmaras de fungicultura nos cupinzeiros? Lembra que os cupins mantêm fazendas subterrâneas em ambientes quentes e úmidos, perfeitos para a proliferação de patógenos, e ainda assim, essas fazendas permanecem saudáveis década após década? Eles fazem isso através de uma combinação sofisticada de antibióticos naturais, manejo ambiental e higiene social. Esses compostos antimicrobianos estão sendo estudados intensamente para desenvolvimento de novos medicamentos, enquanto bactérias resistentes a antibióticos se tornam uma das maiores ameaças à saúde humana global. Enquanto médicos ficam sem opções de tratamento, os cupins já resolveram esse problema há milhões de anos. Eles cultivam monoculturas de fungos em condições ideais para contaminação e, ainda assim, mantêm suas plantações livres de doenças. Cientistas estão aprendendo com isso. Estão estudando como os cupins equilibram o uso de antibióticos com manutenção de ecologia microbiana saudável, algo que a medicina humana luta desesperadamente para dominar. Estão analisando como moléculas produzidas por glândulas de cupins poderiam ser modificadas para uso farmacêutico humano. Estão decifrando estratégias de controle de pragas que não dependem de bombardear tudo com químicos, mas de criar ambientes onde patógenos simplesmente não conseguem prosperar. E tem a questão da resiliência de materiais. Cupinzeiros não são feitos de concreto reforçado com aço. São feitos de barro, saliva, excremento e fragmentos vegetais. Materiais que você encontraria em qualquer quintal. E ainda assim, essas estruturas duram séculos. Resistem a chuvas torrenciais que erodem pedras. Suportam ventos que derrubam árvores. Sobrevivem ao pisoteamento de elefantes. Como? A resposta está na microestrutura. Pesquisadores usando microscópios eletrônicos de varredura descobriram que o material dos cupinzeiros tem uma arquitetura interna incrivelmente complexa. Fibras vegetais entrelaçadas em padrões fractais. Bolsões de ar microscópicos que distribuem tensão de forma eficiente. Camadas com diferentes propriedades mecânicas que trabalham em conjunto. É um compósito natural de desempenho excepcional. Isso está inspirando o desenvolvimento de novos materiais de construção. Concretos mais leves, mas mais fortes. Compósitos biodegradáveis para substituir plásticos em aplicações estruturais. Materiais que podem ser produzidos localmente com recursos abundantes em vez de depender de cadeias globais de suprimento. Estamos falando de uma potencial revolução na construção civil, especialmente relevante para países em desenvolvimento, inspirada por insetos que construíram com lama durante 130 milhões de anos, enquanto esperavam que a humanidade alcançasse o nível deles. E aqui está a parte que deveria fazer você parar e refletir profundamente. Os cupins não inventaram nada disso ontem. Eles não estão na vanguarda da inovação, tentando descobrir a próxima grande tecnologia. Eles já alcançaram a perfeição evolutiva há éons. Toda essa sabedoria, toda essa tecnologia, toda essa maestria já estava aqui, funcionando perfeitamente, testada e refinada por escalas de tempo geológicas. E nós estamos apenas agora, com nossos laboratórios equipados com milhões em tecnologia, com nossos computadores e nossos doutorados, começando a arranhar a superfície do que eles fazem instintivamente. Isso é o que 130 milhões de anos de pesquisa e desenvolvimento produzem. É um arquivo vivo de soluções para problemas que nem sabíamos que tínhamos. É uma biblioteca genética de engenharia, arquitetura, agricultura sustentável, química verde, organização social eficiente
e resiliência sistêmica. E cada espécie de cupim é um volume diferente dessa biblioteca. Cada colônia, cada cupinzeiro é uma página repleta de conhecimento que levou eras geológicas para ser escrita. E nós estamos queimando essa biblioteca, página por página, volume por volume, enquanto tentamos desesperadamente copiar o que ainda não foi destruído. Qual dessas conexões te surpreendeu mais? Você tinha a ideia de que vivemos em um planeta onde insetos de 5 milímetros estão literalmente nos ensinando como construir edifícios mais eficientes, produzir energia renovável e organizar sociedades complexas? Comente abaixo o que mais te impactou. Porque a história dos cupins não é apenas sobre eles, é sobre nós, sobre nossa arrogância, sobre nossa cegueira, e está prestes a ficar muito mais sombria. Então agora você sabe. Você entende que os cupins não são pragas insignificantes, mas pilares fundamentais da biosfera. Você viu que eles governam ecossistemas, constroem impérios arquitetônicos e guardam conhecimento que pode salvar a humanidade. Você reconhece que 130 milhões de anos de evolução produziram mestres de engenharia, agricultura e organização social. E agora vem a parte que deveria te envergonhar profundamente. Nós estamos destruindo tudo isso, sistematicamente, globalmente, e na maioria das vezes sem nem perceber. Estamos eliminando os arquitetos da Terra, enquanto chamamos isso de controle de pragas. Estamos queimando a biblioteca, enquanto ainda tentamos traduzir os primeiros parágrafos. E as consequências não são abstratas. Não são problemas para gerações futuras se preocuparem. Elas estão se desdobrando agora, sob nossos pés, enquanto você assiste a este vídeo. A destruição vem de 3 frentes. 3 vilões trabalhando em conjunto para desmantelar um império que levou milhões de anos para ser construído. E o mais assustador, cada vilão é uma criação humana. Cada ameaça tem nossa assinatura digital. O primeiro vilão é o mais óbvio, o mais brutal, o mais difícil de ignorar. A destruição física em escala industrial. Desmatamento, agricultura expansiva, urbanização desenfreada. Estamos literalmente removendo o substrato sobre o qual os impérios de cupins são construídos. E estamos fazendo isso em uma velocidade que desafia qualquer capacidade de adaptação evolutiva. Na Amazônia, a cada minuto que passa, uma área de floresta tropical equivalente a 3 campos de futebol é derrubada. Árvores centenárias caem em segundos. E com elas, cupinzeiros que podem ter durado séculos são esmagados sob tratores. Colônias de milhões de indivíduos, ecossistemas complexos em miniatura, obliterados instantaneamente. Não há evacuação, não há migração, apenas morte em massa e súbita. Que não é só a Amazônia. Na savana africana, 30% dos cupinzeiros em regiões agrícolas foram destruídos nas últimas 3 décadas. 30%. Estruturas que levaram décadas para serem construídas, que abrigavam milhões de vidas, que fertilizavam o solo ao redor por centenas de metros, simplesmente arrasadas para dar lugar a monoculturas de soja, milho e algodão. Monoculturas que, ironicamente, dependem de fertilizantes sintéticos caros porque o solo natural, aquele enriquecido por cupins durante séculos, foi destruído junto com seus criadores. Na Austrália, espécies endêmicas de cupins que existem apenas em regiões específicas estão desaparecendo, não porque não conseguem se adaptar a mudanças naturais. Eles sobreviveram a mudanças climáticas extremas por milhões de anos. Eles estão desaparecendo porque seus habitats estão sendo convertidos em pastagens e minas em questão de meses. A velocidade é o problema. A evolução trabalha em escalas de milênios. Nós destruímos em estações, que o impacto cascateia imediatamente. Sem cupins para reciclar madeira morta, as savanas começam a sufocar sob galhos e troncos acumulados. Sem cupins para arejar e fertilizar o solo, a vegetação começa a empobrecer. Sem cupins para criar micro-habitats úmidos em regiões áridas, espécies que dependiam desses oásis começam a declinar. Tamanduás perdem suas fontes primárias de alimento. Aves que nidificam em cupinzeiros abandonados
perdem seus lares. Lagartos que caçam ao redor das torres perdem seus territórios de caça. Um cupinzeiro não é apenas uma estrutura, é um ecossistema, é um hub de biodiversidade. Estudos mostram que a área ao redor de um único cupinzeiro pode abrigar até 50% mais espécies que áreas comparáveis sem cupinzeiros. Destruir um cupinzeiro não é remover um objeto, é colapsar uma teia inteira de relações ecológicas. É apagar um nó crítico na rede da vida. E estamos fazendo isso aos milhares, todos os dias. Mas a destruição física, por mais brutal que seja, é apenas o primeiro vilão. O segundo é mais insidioso, mais invisível e talvez a longo prazo mais devastador: a contaminação química em escala planetária. A indústria de controle de pragas é uma máquina de bilhões de dólares construída sobre uma premissa simples: cupins são inimigos a serem eliminados, e os arsenais químicos desenvolvidos para esse propósito são assustadoramente eficientes. Neonicotinoides, fipronil, clorpirifos e imidacloprid, nomes técnicos para venenos projetados especificamente para matar insetos. E eles funcionam. Eles funcionam extremamente bem. O problema é que esses químicos não distinguem entre o cupim comendo a viga da sua casa e o cupim reciclando uma árvore morta na floresta a quilômetros de distância. Eles não diferenciam entre espécies invasoras problemáticas e espécies nativas essenciais. Eles matam indiscriminadamente. E pior, eles se espalham. Quando você aplica pesticida anti-cupim ao redor de uma construção, o químico não fica contido. Ele infiltra o solo. É carregado pela chuva para riachos e rios. É absorvido por plantas. É ingerido por outros insetos. E, eventualmente, encontra colônias de cupins que não têm absolutamente nada a ver com sua casa. Operárias forrageando na superfície entram em contato com traços do veneno. Elas não morrem imediatamente. Elas voltam para o ninho carregando a morte invisível em seus corpos. E aqui começa o verdadeiro horror. Cupins são criaturas sociais. Eles se alimentam uns aos outros. Eles se limpam mutuamente. Eles compartilham comida boca a boca. Uma única operária contaminada pode envenenar dezenas de outras, que envenenam centenas, que envenenam milhares. O veneno se espalha pela colônia como uma praga, e quando atinge as câmaras de fungicultura, o desastre se completa. Os fungos que os cupins cultivam são extremamente sensíveis a perturbações químicas. Eles não evoluíram para lidar com neonicotinoides sintéticos. Quando expostos, eles morrem. E quando os jardins de fungos morrem, a colônia inteira morre de fome. 3 milhões de indivíduos, décadas de construção, séculos de fertilização do solo, tudo colapsando porque alguém a quilômetros de distância decidiu que cupins são pragas inconvenientes. E isso está acontecendo em escala massiva. Estudos em regiões agrícolas mostram contaminação por pesticidas anti-cupim em raios de até 10 quilômetros das áreas de aplicação. 10 quilômetros. Colônias inteiras em florestas protegidas, em reservas naturais, em áreas nunca tocadas por desenvolvimento humano direto, estão sendo envenenadas por químicos carregados pelo vento e pela água. O efeito de longo prazo é uma erosão silenciosa da base ecológica. Menos cupim significa menos reciclagem de celulose, menos fertilização do solo, menos aeração da terra, menos micro-habitats para outras espécies. É uma desertificação química, uma esterilização gradual da biosfera. E a maioria das pessoas nunca vai saber que está acontecendo, porque acontece debaixo da terra, longe dos olhos, lento demais para fazer manchetes, mas rápido demais para que a evolução compense. E quando você pensa que a situação não pode piorar, chega o terceiro vilão. O mais abrangente, o mais inevitável, o mais assustador de todos, as mudanças climáticas que nós mesmos induzimos. Cupins são mestres de adaptação, mas até mestres têm limites. E nós estamos empurrando o planeta inteiro além desses limites. Temperatura média global subindo, padrões de chuva se tornando erráticos, secas mais longas e intensas, inundações mais frequentes e devastadoras.
E os cupins, por mais engenhosos que sejam, estão presos na biologia que os define. A construção de um cupinzeiro depende de condições específicas de umidade. Você precisa de barro úmido o suficiente para ser moldável, mas não tão encharcado que desmorone. Você precisa de uma estação de chuvas previsível para iniciar construção e uma estação seca para consolidar as estruturas. Esses padrões foram estáveis por milênios. Agora estão caóticos. Em regiões da África subsaariana, cupinzeiros estão sendo encontrados rachados e desmoronando porque as chuvas não chegam quando deveriam. O barro seca rápido demais. Rachaduras se formam. O sistema de ventilação, tão meticulosamente calibrado, falha. A temperatura interna dispara. Os fungos morrem. A colônia entra em colapso, não por ataque ou veneno, mas porque o clima que sustentou seus ancestrais por milhões de anos simplesmente não existe mais. E em outras regiões, o oposto está acontecendo. Chuvas torrenciais sem precedentes estão inundando cupinzeiros. Câmaras subterrâneas que nunca foram projetadas para resistir a enchentes estão se afogando. Rainhas que passaram décadas em câmaras secas e protegidas estão morrendo afogadas. Colônias inteiras, impérios de milhões, eliminadas em uma única tempestade que não deveria existir, mas existe porque nós alteramos a atmosfera do planeta. E a temperatura em si é um problema. Cupins podem regular a temperatura interna de seus ninhos, mas apenas dentro de certos limites. Quando a temperatura externa ultrapassa 45 graus consistentemente, quando ondas de calor duram semanas em vez de dias, até o sistema de ventilação mais engenhoso não consegue compensar. O interior do cupinzeiro aquece além do tolerável. Os fungos param de crescer. As operárias ficam letárgicas. A produção de ovos pela rainha diminui. A colônia entra em declínio. E para espécies especializadas em nichos específicos, mudanças climáticas significam extinção. Cupins de floresta tropical, que dependem de alta umidade constante, não podem simplesmente migrar quando sua floresta se torna mais seca. Cupins de montanha adaptados a temperaturas amenas não podem subir mais quando suas altitudes ficam quentes demais. Eles não têm para onde ir. Eles estão presos em ilhas ecológicas que estão desaparecendo sob seus pés. E aqui está a conexão cruel entre os três vilões. Destruição de habitat força cupins para áreas menores e mais fragmentadas. Isso os torna mais vulneráveis a pesticidas, porque há menos espaço para colônias não expostas compensarem. E mudanças climáticas tornam esses fragmentos de habitat ainda menos viáveis. É um cerco de três frentes. É uma guerra total contra um império que nunca nos atacou. E as perdas são permanentes. Quando uma espécie de cupim vai à extinção, ela leva consigo milhões de anos de conhecimento evolutivo. Adaptações únicas, enzimas específicas, simbioses microbióticas que nunca poderão ser recriadas. É queimar páginas da biblioteca antes mesmo de sabermos o que estava escrito nelas. É jogar fora soluções para problemas que ainda vamos enfrentar. Estamos destruindo os engenheiros que mantêm o planeta habitável. Estamos exterminando os recicladores que processam bilhões de toneladas de carbono. Estamos eliminando os arquitetos que nos ensinam como construir de forma sustentável. E estamos fazendo tudo isso enquanto os chamamos de pragas. A ironia é brutal, a tragédia é absoluta, e o relógio está correndo. Mas espere, porque se esta história terminasse aqui, seria apenas mais uma crônica de extinção. Mais um documentário sobre como a humanidade destrói o que não compreende. E você já viu isso antes. Você já ouviu o discurso sobre declínio ambiental tantas vezes que desenvolveu imunidade emocional. Mais uma espécie ameaçada. Mais um ecossistema em colapso. Mais um problema grande demais para você resolver. Mas a história dos cupins é diferente. Porque pela primeira vez em décadas de ignorância humana, algo está mudando. Não rápido o suficiente. Não em escala suficiente. Mas está mudando. E essa mudança não vem de governos ou corporações. Vem de algo mais fundamental. Um despertar da consciência. Uma mudança na forma como vemos esses arquitetos de 5 milímetros. Cientistas, arquitetos, engenheiros, ecologistas e até agricultores.
estão começando a fazer a pergunta que deveríamos ter feito há um século. E se os cupins não forem o problema, mas a solução? E quando você faz essa pergunta honestamente, quando você realmente observa o que os cupins fazem, você percebe algo perturbador e libertador ao mesmo tempo. Você percebe que a maior parte dos problemas ambientais que enfrentamos, problemas que gastamos bilhões tentando resolver com tecnologia, já foram resolvidos pelos cupins há milhões de anos. De graça, funcionando perfeitamente, bem debaixo do nosso nariz. Vamos começar com um exemplo concreto que está acontecendo agora mesmo, em uma das regiões mais secas e ecologicamente frágeis do planeta, o Sahel africano. Esta é a zona de transição entre o deserto do Saara ao norte e as savanas úmidas ao sul. É uma região onde a desertificação está avançando, onde o solo está morrendo, onde comunidades inteiras estão perdendo a capacidade de cultivar alimento. É um desastre ambiental em câmera lenta. E em meio a esse desastre, algo extraordinário está acontecendo. Cientistas e organizações de conservação estão implementando programas de proteção e restauração de cupinzeiros, não destruindo, protegendo. E os resultados são nada menos que transformadores. Em regiões do Níger e do Burkina Faso, áreas onde cupinzeiros foram deliberadamente preservados mostram taxa de recuperação do solo 3 vezes mais rápida que áreas onde foram removidos. 3 vezes. A vegetação ao redor dos cupinzeiros permanece verde durante secas que matam plantas a metros de distância. Por quê? Porque os túneis dos cupins funcionam como sistemas de irrigação subterrânea, capturando e redistribuindo cada gota de chuva que cai. Porque o solo enriquecido pelos cupins retém umidade de forma mais eficiente. Porque a aeração que eles promovem permite que raízes penetrem mais fundo, alcançando água que plantas em solo compactado nunca encontrariam. Agricultores que passaram gerações vendo cupinzeiros como inimigos, destruindo-os sistematicamente, agora estão aprendendo a cultivar ao redor deles. Não apesar dos cupins, mas por causa deles. E suas colheitas estão melhorando, em alguns casos, dramaticamente. Campos próximos a cupinzeiros produzem até 30% mais rendimento que campos onde os cupinzeiros foram eliminados. 30%. Sem fertilizantes sintéticos caros, sem irrigação artificial custosa, apenas trabalhando com os engenheiros que a natureza já colocou lá. Isso não é teoria ecológica abstrata. São pessoas alimentando famílias, são comunidades resistindo à desertificação. São fazendeiros descobrindo que a solução para solo degradado não está em produtos químicos importados, mas em proteger as criaturas que construíram o solo fértil em primeiro lugar. E essa redescoberta está se espalhando. Na Austrália, projetos de restauração de pastagens degradadas estão ativamente reintroduzindo espécies nativas de cupins em áreas onde foram localmente extintas. Os resultados iniciais mostram recuperação da estrutura do solo em questão de meses. Plantas que não cresciam há anos começam a brotar. Ciclos de água começam a se normalizar. Ecossistemas inteiros piscam de volta à vida. No Brasil, pesquisadores estão mapeando a distribuição de cupinzeiros na Amazônia e correlacionando com saúde florestal. E o que eles estão descobrindo confirma o óbvio. Áreas com maior densidade de cupins têm maior biodiversidade, maior biomassa vegetal, maior resiliência a perturbações. Os cupins não são inquilinos da floresta. Eles são parceiros fundadores. E onde eles desaparecem, a floresta começa a definhar. Isso está levando a mudanças em políticas de conservação. Algumas reservas naturais agora incluem cupinzeiros em seus inventários de patrimônio ecológico, protegendo-os como protegeriam uma árvore rara ou um rio crítico. Alguns parques nacionais estão educando visitantes sobre a importância dos cupins, transformando cupinzeiros em pontos de interesse turístico, em aulas de ecologia ao ar livre. É uma mudança pequena, incremental, mas é uma mudança de paradigma, de pragas a engenheiros, de inimigos a aliados. E cada mente que muda, cada comunidade que adota essa perspectiva, é um passo para longe da beira do colapso.
Mas a solução não é apenas ecológica, é tecnológica. Lembra do que falamos sobre biomimética? Sobre o Eastgate Center? Sobre algoritmos de enxame? Isso não são apenas curiosidades acadêmicas. São linhas de pesquisa ativas que estão se acelerando porque finalmente entendemos o que está em jogo. Institutos de pesquisa ao redor do mundo agora têm departamentos inteiros dedicados ao estudo de cupins. O Massachusetts Institute of Technology tem um laboratório de arquitetura biomimética, onde pesquisadores usam impressoras tridimensionais para replicar a microestrutura de cupinzeiros, testando novos materiais de construção. A Universidade de Kyoto, no Japão, está sequenciando o microbioma intestinal de dezenas de espécies de cupins, procurando enzimas que possam revolucionar a produção de biocombustíveis. Na Alemanha, engenheiros estão desenvolvendo sistemas de climatização passiva para escolas e hospitais baseados diretamente em princípios de ventilação de cupinzeiros. Eles não estão apenas copiando a forma externa, estão replicando os princípios físicos fundamentais, criando algoritmos de design que podem ser aplicados a qualquer edifício, em qualquer clima. E os protótipos estão funcionando. Edifícios que consomem 70% a 80% menos energia para climatização que estruturas convencionais. Isso tem implicações massivas. Se conseguirmos aplicar esses princípios em larga escala, estamos falando de reduzir significativamente o consumo energético global de edifícios, que atualmente representa quase 40% do uso total de energia da humanidade. 40%. E a solução estava lá, debaixo da terra, esperando que prestássemos atenção. E tem mais. Startups de tecnologia estão usando algoritmos inspirados em cupins para otimizar redes de entrega, reduzindo quilometragem, economizando combustível, cortando emissões. Empresas de logística estão implementando sistemas de gestão descentralizada baseados em inteligência de enxame. Planejadores urbanos estão estudando como cupins organizam fluxo de tráfego dentro de cupinzeiros para projetar cidades mais eficientes. Cada aplicação é uma validação. Cada sucesso é uma prova de que 130 milhões de anos de evolução produziram soluções superiores ao que conseguimos com décadas de engenharia moderna. E quanto mais aprendemos, mais percebemos o quanto ainda não sabemos. Cada resposta gera 10 novas perguntas. Cada descoberta abre campos inteiros de pesquisa. Mas a mudança mais importante não está acontecendo em laboratórios ou em salas de reunião corporativa. Está acontecendo em salas de aula. Nas mentes de crianças que estão aprendendo que cupins não são pragas nojentas, mas maravilhas da natureza. Professores ao redor do mundo estão usando cupins como exemplos de cooperação, engenharia natural e pensamento sistêmico. Crianças estão visitando cupinzeiros em excursões escolares, não para destruí-los, mas para observá-los com admiração. E essa geração que está crescendo vendo cupins de forma diferente será a geração que toma decisões sobre políticas ambientais daqui a 20 anos. Será a geração que projeta edifícios, que planeja cidades, que decide quais espécies merecem proteção. Se conseguirmos mudar a narrativa agora, os dividendos virão por décadas. Se falharmos, a biblioteca continua queimando. Organizações não governamentais estão desenvolvendo materiais educacionais especificamente sobre cupins. Documentários estão sendo produzidos. Aplicativos de celular permitem que pessoas identifiquem espécies de cupins e reportem avistamentos, criando bancos de dados de ciência cidadã que ajudam cientistas a rastrear populações. Redes sociais estão sendo usadas para compartilhar fotos de cupinzeiros espetaculares, mudando a percepção pública de repulsa para fascínio. São pequenos passos, mas movimentos massivos sempre começam com pequenos passos. A abolição da escravidão começou com pessoas questionando uma instituição que parecia imutável. A proteção de baleias começou com alguns cientistas dizendo que talvez não deveríamos caçar até a extinção criaturas tão magníficas. E a proteção dos cupins começa agora, com pessoas como você assistindo a este vídeo e percebendo que foram enganadas. Mas vamos ser honestos. Vamos ser brutalmente honestos.
porque otimismo sem realismo é apenas negação disfarçada. A verdade é que ainda estamos perdendo. Ainda estamos destruindo habitats mais rápido do que conseguimos proteger. Ainda estamos despejando pesticidas mais rápido do que conseguimos educar. Ainda estamos aquecendo o planeta mais rápido do que qualquer espécie pode se adaptar. Que os cupins, por mais resilientes que sejam, não são imortais. Eles podem sobreviver a muita coisa. Sobreviveram a extinções em massa, mas não podem sobreviver à obliteração total de seus habitats. Não podem evoluir rápido o suficiente para compensar mudanças climáticas que acontecem em décadas em vez de milênios. Não podem se defender de venenos químicos projetados especificamente para matá-los. Então sim, há esperança, há movimento, há mudança, mas não o suficiente. Ainda não. E talvez essa seja a mensagem mais importante deste vídeo. Não que tudo está perdido, não que você deveria desistir, mas que você precisa agir. Não amanhã, não quando for conveniente. Agora. Que a ação não precisa ser grandiosa. Você não precisa se tornar um cientista de cupins. Você não precisa mudar de carreira e virar ecologista. Mas você precisa mudar como vê o mundo sob seus pés. Você precisa parar de tratar cupins como inimigos universais. Você precisa questionar o reflexo automático de exterminar algo só porque é pequeno e não se parece com você. Se você tem um jardim e encontra um cupinzeiro pequeno que não está ameaçando nenhuma estrutura, deixe-o lá. Observe-o. Veja como a vegetação ao redor muda. Veja como outros insetos e pequenos animais interagem com ele. Transforme-o em uma oportunidade de aprendizado para seus filhos. Mostre a eles que existem outras formas de se relacionar com a natureza, além de controle e dominação. Se você trabalha em construção ou agricultura, questione o uso automático de pesticidas anti-cupim de amplo espectro. Pergunte se há alternativas mais direcionadas. Pergunte se o tratamento é realmente necessário ou apenas protocolo padrão. Uma pergunta pode iniciar uma conversa. Uma conversa pode mudar uma política. Uma política pode salvar milhões de colônias. Se você é professor, dedique uma aula aos cupins. Não como exemplo de pragas, mas como maravilhas de engenharia. Mostre vídeos de cupinzeiros sendo construídos. Explique a inteligência emergente. Faça seus alunos entenderem que inteligência não é exclusividade de cérebros grandes. Plante uma semente de admiração que pode crescer por décadas. Se você tem influência em redes sociais, compartilhe este conhecimento. Não de forma preachy ou condescendente, mas genuinamente. Compartilhe porque é fascinante. Compartilhe porque mudou sua perspectiva. Compartilhe porque outras pessoas merecem saber que há um império invisível sob seus pés que governa a Terra há mais tempo que qualquer mamífero jamais existiu. E se você está em posição de tomar decisões sobre conservação, planejamento urbano ou política ambiental, faça dos cupins parte da conversa. Não como uma reflexão tardia, mas como um componente crítico da saúde ecológica. Proteja cupinzeiros em áreas de desenvolvimento. Inclua especialistas em cupins em avaliações de impacto ambiental. Reconheça que destruir um cupinzeiro não é remover um objeto inconveniente, é colapsar um nó em uma rede de vida. Porque aqui está a verdade final, a verdade que deveria manter você acordado à noite e motivado durante o dia. Os cupins não precisam de nós. Eles governaram este planeta por 130 milhões de anos antes dos primeiros hominídeos descerem das árvores. Eles vão continuar governando muito, depois que nossa espécie for apenas um registro fóssil curioso. Eles sobreviveram a coisas que fariam nossa civilização parecer um castelo de cartas em um furacão. A questão não é se os cupins vão sobreviver. Eventualmente, em uma escala de tempo evolutiva, eles vão. Algumas espécies vão se adaptar. Novos nichos serão preenchidos. A vida, como sempre, encontra um caminho. A questão real, a questão assustadora, a questão que deveríamos estar fazendo é: nós vamos sobreviver sem eles? Porque nós, diferentemente dos cupins, não temos 130 milhões de anos de histórico comprovado de resiliência. Nós temos alguns milhares de anos de civilização, construída sobre fundações que estamos ativamente destruindo.
E uma dessas fundações, talvez a mais importante, talvez a mais ignorada, é o trabalho silencioso de bilhões de arquitetos de 5 milímetros reciclando carbono, construindo solo, mantendo ecossistemas funcionando. Se continuarmos destruindo-os, não estamos apenas perdendo uma espécie interessante. Estamos serrando o galho em que estamos sentados. Estamos demolindo os pilares que sustentam a biosfera da qual dependemos absolutamente. E ao contrário dos cupins, nós não temos milhões de anos para evoluir novas soluções. Temos décadas, talvez menos. Então aqui está o chamado final. Não um pedido, um desafio. Você acabou de passar minutos do seu dia aprendendo sobre um dos impérios mais poderosos e subestimados do planeta. Você viu evidências. Você entendeu a escala. Você reconheceu a importância. E agora, você tem uma escolha. Você pode fechar este vídeo, voltar à sua vida e em uma semana esquecer tudo isso. Você pode deixar esse conhecimento evaporar como mais um fato interessante que cruzou sua tela. Ou você pode deixar isso mudar você. Você pode deixar isso te incomodar o suficiente para agir. Você pode se tornar parte do bando que entende. Compartilhe este vídeo. Não para ajudar o canal, embora isso seja apreciado. Compartilhe porque há pessoas na sua vida que passam a existência inteira sem nunca saber que vivem em um planeta governado por arquitetos invisíveis. Compartilhe porque conhecimento que não é transmitido morre com você. Compartilhe porque cada mente que muda de perspectiva é uma vitória contra a ignorância que está nos matando. E depois de compartilhar, faça algo, qualquer coisa. Deixe um cupinzeiro em paz. Questione uma aplicação de pesticida. Ensine uma criança. Mude um hábito. Plante uma ideia. Porque revoluções não acontecem através de grandes gestos heróicos de indivíduos excepcionais. Elas acontecem através de milhões de pequenas ações de pessoas comuns que decidiram que o status quo não é aceitável. Os cupins não sabem que você existe. Eles não vão te agradecer. Eles não vão construir monumentos em sua honra. Mas o planeta que seus filhos vão herdar vai refletir as escolhas que você faz agora. E quando eles te perguntarem o que você fez quando descobriu que estávamos destruindo os engenheiros da Terra, você vai poder dizer que fez alguma coisa. Que você não foi passivo. Que você não foi cúmplice. A natureza não está esperando por nossa permissão para colapsar. Ela está colapsando agora, em tempo real, enquanto você lê estas palavras. Mas a natureza também não está esperando por nossa permissão para se recuperar. Se dermos espaço, se removermos algumas das pressões, se pararmos de destruir ativamente o que ainda resta, a resiliência é surpreendente. Cupins não são frágeis. Ecossistemas não são frágeis. O que é frágil é a estreita faixa de condições que permite que a civilização humana exista. E essa faixa está encolhendo. Não porque a natureza é fraca, mas porque nós somos arrogantes. Arrogantes o suficiente para pensar que podemos eliminar bilhões de anos de evolução e substituir por décadas de tecnologia. Arrogantes o suficiente para chamar de pragas os organismos que tornam o solo sob nossos pés fértil. Mas arrogância pode ser curada. Ignorância pode ser desfeita. Hábitos podem ser mudados. E é aí que você entra, porque este vídeo não é sobre cupins. Nunca foi apenas sobre cupins. É sobre o que acontece quando uma espécie, a nossa, se torna tão dominante que esquece que é parte de uma teia, não o centro dela. É sobre o momento em que finalmente olhamos para baixo e percebemos que os mestres sempre estiveram sob nossos pés. Então aqui está a pergunta final. A pergunta que vai ecoar muito depois deste vídeo terminar. A pergunta que define se você apenas assistiu ou realmente ouviu. Os arquitetos da Terra construíram impérios que duram milênios, enquanto você viveu esperando que alguém resolva os problemas do mundo. Eles transformaram desertos em oásis, enquanto você transformou oásis em desertos. Eles criaram soluções que estamos desesperados para copiar, enquanto exterminamos os professores. A natureza não precisa de nós, mas nós desesperadamente precisamos dela. E finalmente chegamos ao ponto onde essa necessidade encontra a consciência. Você está pronto para fazer parte do bando que entende?
Você está pronto para olhar para um cupim e ver não uma praga, mas um mestre? Você está pronto para reconhecer que inteligência não é medida pelo tamanho do cérebro, mas pela capacidade de criar harmonia com o mundo? Os cupins estão construindo. Eles sempre estiveram. Eles sempre estarão. A questão é, você vai continuar destruindo ou finalmente vai começar a aprender? A escolha, como sempre, é sua, mas escolha rápido, porque o tempo, diferente dos cupins, não espera por ninguém.